Vem cá, meu cheiro, vamos agora entender aqui um pouco sobre o artigo 14A e 14B. Só que antes de falar do 14A e do 14B, deixa eu dar todas as minhas explicações. Olha só, quando eu falo que a legislação ela é importante, você ter todo o entendimento, é exatamente por isso do exemplo que eu vou citar aqui. Quando você trabalha uma legislação desvinculada da outra, o entendimento, ele é prejudicado, tá? Não que você não consiga, você vai conseguir mesmo, principalmente se você decorar. Agora, se você quiser entender, né, para na hora da prova você conseguir fazer, responder aquela questão de forma mais coesa, né, de forma mais certa, direta ali, você tem que ter um entendimento grande. Por que eu tô falando isso? Porque olha só, eu tenho a Lei 8080, que é do ano de 90, é a lei que eu estou trabalhando agora. Só que a 8080, ela já sofreu várias alterações, tá? Nós tivemos uma em 99, em 2002, 2005, 2011, 2015. Eu vou falar de todas essas alterações, tá bom? Só que agora eu preciso falar o 14A e o 14B é da alteração de 2011. Só que eu tô na lei falando do ano de 90, então eu vou ter que pular de 90 para 2011 para explicar o 14A e 14B, porque ele não existia, ele só começou a existir a partir de 2011. Por que eu tô dando toda essa explicação, meu cheiro? Porque olha só, depois que eu terminar a 8080, que eu terminar ela toda, que é gigante, eu vou para 8.142, que é uma outra aula. Depois da 8.142, eu vou para uma aula NOB. Na verdade, nós falamos NOBs, porque são três que eu evidencio, a 91, a 93 e a 96. Essa aula de NOBs tem editais que eles não cobram e tem editais que eles cobram. Mas como eu expliquei lá no início, esse curso ele é completo, então eu gravo tudo. E quando sai o seu edital, a gente direciona conforme o edital, tá bom? Mas tem aluno que vira assim e fala, não, professor, eu não preciso dar NOBs porque não está pedindo no meu edital isso e aquilo. Só que, quando eu falo agora, igual eu estou falando do 14A e do 14B que está no 8080, você não consegue ter a compreensão do 14A e do 14B se você não tiver estudado NOBs, tá? Só que como tem aluninho que não vai querer estudar NOBs porque não vai cair, não tem no edital e não vai cair, então eu vou ter que explicar um pedacinho de NOBs agora para você entender o 14A e o 14B, tá? Viu como é complexo, né? Então não é só chegar aqui e ficar lendo artigo, não. Isso daí tu lê em casa, né? Tu pega a lei e lê em casa. Aqui é para você entender. Então, para entender, eu tenho que explicar desse jeito, tá? Então, olha só. Esquece por enquanto o 14A e o 14B. Vem para minha explicação. Depois que você entender tudo, aí a gente volta e eu justifico na lei, tá bom? Então, vou começar. Eu vou começar pedindo para você pegar um organograma que nós fizemos lá no início. Não sei se foi na aula de Constituição, acho que foi na de Constituição, tá? Então, você vai pegar esse organograma, se você não tiver ele aí, já sumi, já joguei fora, eu vou fazer de novo, tá? Mas o início eu já fiz. Então, eu vou fazer aqui de novo, mas eu vou passar bem rápido, não vou ficar explicando, não, porque eu já expliquei, tá? E aí, o outro pedaço, as outras partes do organograma, eu explico mais, certinho? Então, vem cá, vamos lá para o organograma. Vamos fechar agora o organograma, tá? Então, assim, ó, organograma do SUS. É assim que tá. Então, aqui, no primeiro, eu coloquei assim e escrevi esferas de governo. Esferas de governo. Aí, eu fiz assim, aqui um outro e aqui um outro. Aqui eu coloquei a União, os meus estados. Não pode esquecer o Distrito Federal, viu? Vira e mexe, a aluninha esquece. E os municípios.
Os municípios. Aí eu falei da direção única. Isso daqui tá tudo explicado já. Qual é a direção única na União? Ministério da Saúde. Nos estados e no DF, SES, Secretaria Estadual de Saúde. Nos municípios, Secretaria Municipal de Saúde. Certo? Então, venha cá. No seu organograma tá desse jeito. Foi onde eu parei. Só que, antes de ter o artigo 14A e 14B, o que eu fazia? Eu ia explicando a legislação toda. Acabava 8080. Quando acabava 8080, aí eu ia para 8.142 e explicava mais um pedaço que eu vou explicar agora. E quando acabava 8.142, eu ia para NOBS e explicava o que eu vou ter que explicar agora. Só que agora eu vou ter que explicar tudo junto, tá? Então, isso daqui que eu expliquei é 8080. Agora vem para cá entender um pouco da 8.142. Quando eu começar a minha aula de lei 8.142, você vai observar que eu vou falar que a lei, né, que fundamenta, que justifica a participação da comunidade, tá? Então, assim, a participação da comunidade já foi citada na Constituição, na 8080, mas ali não está especificando como que essa comunidade vai participar. Então, a lei 8.142 vem firmar essa participação, vem definir como que vai ser essa participação. Então, lá na Lei 8.142, nós vamos falar dos conselhos e das conferências, tá? Então, nós vamos falar das nossas conferências municipais, estaduais e nacional e dos nossos conselhos municipais, estaduais e o nacional. Então, eu vou colocá-los aqui no meu organograma, por quê? Porque você tem que saber quais são as esferas, qual a direção única, quais os conselhos, quais as conferências, tá? Então, vamos lá, justificar aqui o que diz a Lei 8.142. Então, olha só, vou começar aqui no município. No município, nós temos aqui o nosso Conselho Municipal de Saúde, tá? Vai escrevendo aí, eu vou colocar só a sigla porque meu espaço é pequeno, mas aí você escreve, ó, CMS, Conselho Municipal de Saúde. Nos estados, nós teremos os nossos conselhos estaduais de saúde e na União, nós teremos o nosso Conselho Nacional de Saúde, certinho? Só que a formulação dessas políticas, elas precisam passar pelas nossas conferências. Então, no município, nós temos as conferências municipais de saúde. Nos estados, nós temos as conferências estaduais de saúde. E na União, nós temos a Conferência Nacional de Saúde. Certo? Vou passar uma linha aqui, só para justificar a legislação que eu trabalho. Então, aqui eu trabalho com a 8080/90. Aqui eu trabalho com a 8.142/90 e o que eu vou falar para vocês aqui é NOB 93, certinho? Venha mais. Então, olha só. Depois que eu coloquei os meus conselhos, as minhas conferências, eu vou explicar como que funciona mais ou menos, tá? A aprovação de uma política, quem delibera, né? Quem executa, porque principalmente para os meus aluninhos do administrativo, né? Quem é da área da saúde, às vezes eu falando isso daqui é muito fácil de identificar. Agora, para o meu aluninho que estuda aí para a área administrativa, que nunca estudou nada da área da saúde, fica muito confuso nessas questões aqui. Então, é assim. Quando nós temos que formular alguma política, né, implementar, alterar, modificar, fazer alguma coisa em relação a uma política pública de saúde, quem é o responsável por isso, de formular, de implementar, sei lá, fazer qualquer coisa em relação à política, são os nossos conselhos de saúde, tá? Então, o conselho ele vai ser um órgão deliberativo, é um órgão que ele tem o poder de decisão, tá bom? Depois eu explico mais sobre conselhos, só para você entender aqui o que eu fiz. Então, se eu tô lá no município, ó, tô lá no meu município, eu quero colocar uma política, sei lá, da criança. Eu quero fazer uma política aqui para a criança. Então, esse conselho ele vai observar a necessidade de formular essa política para a criança
e em reunião no plenário lá que tem, eles vão deliberar sobre essa política para a criança. Então, o conselho votou, aprovou e essa política vai existir. Depois que delibera, lá no município, através do conselho, precisa passar pela essa conferência. A conferência é o órgão máximo de decisão se é viável ou não. Então, o conselho, ele capta, né, ele pega aquilo que for necessário, formula um documento todo bonitinho, falando como que vai ser essa política, e depois que ele faz isso, ele passa para a conferência. E a conferência vai pegar aquilo que foi deliberado pelo conselho e vai falar, não, isso daqui é legal, ó, vamos aprovar. E aí, depois que a conferência aprovar, sim, aí nós vamos implementar essa política lá no município, porque é necessário para esse município. Então, o conselho, ele é aquele que formula, tá? É aquele que observa a necessidade, formula. A conferência é aquela que aprova essa decisão tomada pelo conselho. E as secretarias são os órgãos executadores, são aqueles que vão executar essa política, tá? Então, só para você ter entendimento por que eu fiz isso daí, tá bom? Então, quando a gente fala de secretaria, de conselhos e de conferências, é mais ou menos que funciona assim. Só que olha só, agora vem a parte que é um pouquinho mais complicada. Eu tenho o meu estado, aqui ó, tá o meu estado, e já falei, a lógica é, eu tenho um estado para vários municípios, né? Então, o estado é a junção de vários municípios. Só que cada município tem uma particularidade. Então, o meu município, ele precisa de uma política para dengue. Esse meu município aqui não precisa. Então, eu vou ter que formular uma política igual para todo mundo? Não, eu formulo uma política, cada um formula a sua política conforme a sua necessidade. Por isso que eu trabalho com os conselhos municipais e com as conferências municipais, ok? Só que existem políticas que são necessárias em todos os municípios, não é só nesse, né? A política da mulher. Eu vou implementar essa política em qualquer lugar, porque eu tenho mulher em qualquer lugar, né? Então, a política da prevenção, né? Dos exames preventivos, isso vai ser uma política para todo mundo. Não tem diferença desse município ou desse. Todo mundo vai ter que implementar essa política. Então, o que aconteceu? Eles observaram que quando existe uma necessidade que envolva, né? Que eu tenha aí a participação de vários municípios, eu preciso ter um consenso também entre esses municípios, de falar, não, gente, você precisa, todo mundo precisa, ótimo, então vamos conversar, né? E aí nós vamos tomar essa decisão de implementar essa política para todo mundo. Só que essa decisão, ela vai ser tomada junto com o estado, o município junto com o seu estado. Por quê? Porque o estado não é aglomeração de vários municípios, então nada mais justo do que eu tomar essa decisão. Eu, município representante, junto com eu, representante do estado. Então, qual foi a ideia que eles tiveram? Eles tiveram a ideia de criar comissões. E essas comissões são reuniões, né, desses gestores, desses representantes, com esse objetivo de propor essas políticas para aqueles municípios todos do mesmo estado. Então, nós chamamos essas comissões de CIB e CIT, tá? Então, por que nós utilizamos esse termo CIB e CIT? CIB, tá? É C-I-B, eu vou colocar aqui, tá bom? Quando a gente fala de CIB, a gente fala de comissão intergestores bipartite, tá? O que significa isso, Andréia? Quando eu falo isso em sala de aula, o aluno quer me matar. Fala, meu pai do céu, eu não aguento, vai. Chega, professora, eu desisto. Não desista, não desista. Tá perto, tá? Da vitória. Então, olha só. Comissão é uma reunião. Intergestores, entre gestores. Vocês já sabem quem são gestores. União, Estados, DF, municípios. Eles são gestores. Então, é uma reunião entre os gestores. Bipartite, porque são dois. Bi vem de dois. Então, vai ser uma reunião de dois gestores. Viu como é fácil? Só quando fala CIB, que parece difícil, né? E quando eu dou significado. Mas é isso, uma reunião de dois gestores, tá? Só que tem prova que eles são assim terríveis, né? Aí, quando eu pergunto em sala, gente, então vamos lá. Qual a composição da CIB? Ou seja, quem compõe a CIB?
Quem são esses gestores que vão compor a CIB? Aí qual é a lógica do aluno? Ele fala assim, pronto, já sei, aprendi tudo. Quem compõe? Estados e municípios. Porque não foi isso que você falou, André? Aí, ó, tem o estado junto com seus municípios, eles vão se reunir e tomar as decisões. Aí eu falo, ô, meu cheiro, quase isso, mas não é isso. E isso é um dos principais erros. Quando eu falo gestores, intergestores, são os representantes dos municípios e do estado. Estado é um, municípios são vários, tá? Então, eu vou ter os representantes dos municípios junto com o representante do estado. Eu não posso falar que são municípios e estados, por quê? Porque municípios e estados não são gestores, tá? São esferas. Então, eu tenho que falar os representantes, quem representa os municípios e quem representa os estados. Então, qual vai ser o nome? COSEMES e SES. COSEMES é Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, tá? Então, quem vem representar os municípios são os COSEMES, ou seja, esses Conselhos dos Secretários Municipais de Saúde. E quem representa o Estado é SES, Secretário Estadual de Saúde, tá bom? Então, eu tenho um Estado, que quem representa esse Secretário Estadual de Saúde, através da Secretaria Estadual de Saúde, e tenho vários municípios. Então, eu vou ter os representantes, que são os conselhos dos secretários municipais de saúde, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha sigla, COSEMES e SES, e vou justificar que essa comissão, ou seja, essa reunião de COSEMES junto com SES, vai dar a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite. Que bom que eu tô no online, porque se eu estivesse no presencial, os alunos já estavam me matando. Eu sei que você tá aí entendendo tudo, tá? Então, vem cá, escreva aí. Então, aqui, ó, em âmbito municipal, quem vem representar os municípios? COSEMES. COSEMES. O que é COSEMES? Escreve aí, meu cheiro, que aqui não dá para escrever, não, ó. Conselho. Escreveu aí? Conselho dos secretários municipais, o M de municipais e o S de saúde. Então, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. E quem vem representar os estados? SES, que é o Secretário Estadual de Saúde. E a junção desses dois é o que vai me proporcionar a CIB. E o que é a CIB? Ai, ficou aqui com uma bolinha que não é para ficar. Pronto, chique, adoro essas coisas chique. O que é a CIB? Comissão, coloca aí o C para comissão. Intergestores, o I de intergestores e o B de bipartite, porque são dois. E aí, tudo certo, tudo na paz. Tem que estar, né? Entendeu, cheirinho? Então, quem vem representar os meus municípios? O Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Quem representa o Estado? O Secretário Estadual de Saúde. Então, quando tiver essa reunião, né, que eles se juntarem para decidir uma política que é necessária para o Estado junto com seus municípios, como que isso vai ser decidido? Através da CIB, Comissão Intergestores Bipartite. Comissão, reunião entre os gestores, esses gestores aí, né, COSEMES mais SES, e BI porque são dois. Certinho. Pronto, terminei essa parte aqui, tá? Só que tem mais. Olha só. Eu falei de uma necessidade que envolva o meu estado, tá aqui meu estado, junto com seus municípios. Só que existem políticas que são necessárias em âmbito nacional para o país inteiro. Então, a política, citar outra, do homem, que é uma política recente, que é em âmbito nacional. Perdão, é uma política em âmbito nacional.
ela não é necessária só para aquele estado junto com seus municípios. É uma política necessária para o país inteiro, né? Porque o homem ainda existe, né? Esse machismo, esse preconceito de ir realizar os seus exames preventivos, né? O homem fala assim, ué, tô sentindo nada, para que eu tenho que ir lá, né? Aí ele só vai lá com 50, 60, quando tá já acometido por uma doença lá, né? Principalmente câncer de próstata. Porque ele não quer ir fazer o toque, né? Gente, quando eu tô em sala de aula que eu falo disso, os meus alunos faltam me matar. Professora, muda de assunto, passa, para com essa conversa. Tá? Mas é necessário mesmo, tá bom? Professora, por que tem que tocar? Porque tem que sentir a textura, né, da próstata. Tem que ver o tamanho dela, não dá só pelos exames, não. Os exames são só indicativos, tá? Então, olha só, nós temos a política do homem. Ah, deixa lá, uma curiosidade da política do homem que caiu numa questão, né? Eles falaram da implantação da política do homem e eles falaram que não estava tendo uma adesão positiva. E por que não estava tendo adesão positiva do homem, né, dele ir para essa política? Aí eles fizeram essa pesquisa e eles falaram que realmente tinha esse preconceito, né, de o homem lá fazer seus exames, mas principalmente eles relatavam que eles não iam pedir, sei lá, para o chefe deles, ó, me libera aí para fazer um exame preventivo ali, né, fazer uma prevenção, que não dava muito certo isso não, eles pedirem. E aí, observando essa necessidade, alguns centros de saúde que têm essa especialização, né, na formação aí, na política do homem, eles ficam abertos até mais tarde, eu não sei se é 9 ou 10 horas, mas eles ficam abertos no período noturno exatamente para atender essa demanda desses homens, tá bom? Então, isso foi cobrado numa prova e aí teve aluno que achou que fosse pega, né? Ah, professor, até parece que o posto de saúde vai ficar aberto até 10 horas da noite. Então, são alguns centros especializados na política do homem que eles fizeram isso exatamente para ter essa resposta positiva. E outra coisa que eles fizeram também uma propaganda, acho que nem tá vinculando mais, mas eu vi, quando mostra, assim, o pai com uma criança e aí muito cedo ele vai a óbito e essa criança fica órfã, né? E aí é bem chocante, porque ele tá, tipo, balançando assim a criança num balanço, de repente ele some, né? Porque o homem, ele tá morrendo cada vez mais cedo, decorrente dessas doenças, principalmente as DSTs e o câncer de próstata, e essa criança fica sem pai, tá? Então eles fizeram isso para ver se chocava um pouquinho, para que esse homem consiga fazer esses exames aí, tá bom? Então é só porque estava relacionado com o meu conteúdo, por isso que eu falei. Então, olha só. Então, eu vou ter que implementar uma política que é em âmbito nacional, para o país todo. Só que se eu vou implementar uma política que é em âmbito nacional, né, eu posso só considerar o meu estado, um estado, junto com seus municípios, igual eu falei agora que foi na CIB, Comissão Intergestores Bipartite? Não posso. Por que eu não posso? Porque se eu estou falando em âmbito nacional, eu vou ter que ter aí outros estados, na verdade todos os estados irão participar, porque a política vai ser em âmbito nacional. Além de ter todos os estados, eu também vou ter que ter os municípios. E outro fator importantíssimo, que eu vou ter que ter o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde, ele também é responsável pela política em âmbito nacional. Ele faz uma coparticipação, tá, nessas políticas. Então, olha só, se eu vou acrescentar o Ministério da Saúde, né, nessa comissão, eu posso continuar falando CIB, Comissão Intergestores Bipartite? Não posso, porque bi são 2 e agora eu vou acrescentar o Ministério da Saúde, então deixa de ser CIB, com B no final de bipartite, e passa a ser CIT, Comissão Intergestores Tripartite. O C não muda nada, continua sendo comissão. Continua sendo essa reunião. O I não muda nada, intergestores, entre gestores. O que muda é que sai o B e entra o T, porque o T é de tripartite, ou seja, serão 3. Então, vai ser uma reunião de 3 gestores, tá? Só que vai ser em âmbito nacional, porque agora é uma política necessária para o país inteiro, uma política em âmbito nacional. Certo? Sei que tu deve estar aí desesperado com tanta informação, então eu vou dar aquela pausa habitual aí para você dar uma relaxada e você volta para justificar aqui nesse mesmo quadrinho
a nossa CIT. Falei da CIB, volto para falar da CIT. E aí, depois que eu explicar isso tudo, aí sim, eu vou e falo do artigo 14A e 14B. Isso tudo só para falar do 14A e do 14B, tá bom? Rapidão.